Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que estamos dando início ao curso de História do Brasil. Aliás, a História do Brasil é cheia de emoções. É fantástica, aqui tudo aconteceu. É uma história única. Aqui, além de vários fenômenos de fatos históricos que aconteceram, heróis, por exemplo, viraram bandidos, bandidos viraram heróis durante toda a nossa história, onde nós tivemos personagens pitorescas realmente super engraçadas, onde nós tivemos super revolucionários, onde nós tivemos desde o início uma classe social dominante que controla desde a colonização esse país até hoje, mantém-se no poder. Parece que o poder político tornou-se o poder hereditário no Brasil, de pai para o filho e assim por diante. Então, a história do Brasil é super, mega, hiper interessante. Assim, convoco, então, todos vocês a participarem dessa caminhada. Por isso, todos os candidatos para os concursos estou recepcionando com muito prazer. E sejam, então, muito super bem-vindos para esse curso preparatório de História do Brasil. Desejo, desde já, o sucesso para todo mundo. O seu sucesso será o meu troféu, com certeza. E aqui estou eu, a princípio em forma de uma caricatura. Muito bem. Gostaria de me apresentar para que vocês pudessem conhecer a pessoa com quem vão trabalhar. Sou o professor Marek Eckert, de cidadania polonesa-brasileira. Eu nasci na Polônia, vivi na Polônia, estudei na Polônia, vim ao Brasil, estudei no Brasil e ensino no Brasil. Sou formado em filosofia na Universidade de Lade, ainda na Polônia. O curso de teologia no Instituto de Teologia do Recife, em Pernambuco. Formado em História e Pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras em São João del Rei, em Minas Gerais. E também participei de vários cursos de especialização. Por exemplo, o curso de especialização em História das Civilizações na Universidade de Sorbonne, em Paris, na França. Além disso, o curso de especialização sobre as sociedades e cultura da América Latina, na Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma, na Itália. E também especialização em História e Filosofia da Sociedade pela Universidade Católica de Pernambuco. Além disso, sou membro efetivo e possuo diploma de personalidade da Ordem Internacional das Ciências, das Artes, das Letras e da Cultura do Supremo Conselho Internacional em Brasília. E uma curiosidade, dentro do contexto da convivência da minha vida, é porque fui aluno do Papa João Paulo II durante 2 anos, antes do pontificado dele, ainda lá na Polônia. Agora, esse sou eu. Inclusive a foto, na época, justamente, aqui sou eu
E aqui, logo ao meu lado, como cardeal ainda Karol Wojtyła, depois Papa João Paulo II, 16 meses depois dessa foto. Quais os objetivos do nosso curso? O principal objetivo é você passar no concurso que você for fazer, seja qual ele for. Esse é meu objetivo, essa é a minha preocupação. E esse será sempre o meu prazer. Qual a metodologia que nós vamos utilizar? Aqui nós vamos ter vários aspectos. Primeiro aspecto, a história é a única ciência que precisa do conhecimento de todas as outras ciências. Realmente, para descrevermos qualquer fato histórico, eu preciso conhecer todo o contexto desse fato histórico. Então, eu preciso conhecer, por exemplo, o aspecto geográfico. E que condições geográficas isso aconteceu? Eu preciso saber condições climáticas, eu preciso conhecer de geografia a parte do relevo, quer dizer, geografia física e assim por diante. Eu preciso conhecer a biologia, eu preciso conhecer física, matemática, eu preciso conhecer a filosofia, qual a mentalidade daqueles que participaram naquele determinado fato. Eu preciso de sociologia para saber de que forma eles se organizavam como sociedade. Então, por isso, a história, para que ela possa ser mais acertadamente contada, ela tem que ser envolvida em todo o contexto científico de todas as outras ciências. Eu preciso do conhecimento da teologia para ver quais são as crenças, o porquê dessa ou daquela atitude do ser humano ou de um determinado grupo humano. Então, por isso, o conhecimento de todo o contexto científico é indispensável para se conhecer história. Para poder, obviamente, de uma forma mais acertada, contar ou apresentar os determinados fatos históricos. Por isso, a história não pode ser decorada. Não tem como decorar, como 2 mais 2 são 4 em matemática, mas você, de repente, não precisa decorar, porque basta você utilizar seus dedos. 1, 2, mais 1, 2, são 4. Mas só que fica com uma habilidade muito maior a utilização do conhecimento, por exemplo, em matemática, em física, quando você tem as regras, quando você decora. Por exemplo, a tabuada. Já pensou, se você não tiver decorado a tabuada, quanto tempo você vai gastar para poder desenvolver cada raciocínio em relação aos números? Em história, isso não existe. Porque em história nada é igual. Então, por isso, não tem o que decorar. Você tem que... Aí estamos entrando no terceiro contexto. Precisa-se conhecer o contexto para ter a capacidade de raciocínio para distinguir o que cabe ou o que não cabe dentro do contexto do qual o enunciado da determinada questão se refere. Ou seja, o que é que me interessa? Não me interessa que quando você for fazer a prova, senhora, vou fazer a prova, que você se lembre dos números, de datas, dos nomes. Não. Me interessa que os senhores tenham a capacidade de entender o contexto do enunciado para poderem tirar as conclusões lógicas se uma determinada alternativa cabe ou não cabe dentro do enunciado que está no início da questão.
Então, por isso que história é uma questão essencialmente de raciocínio. E como eu disse anteriormente, uma associação do conhecimento de todas as demais ciências. Então não tem como decorar. Você tem que ir buscar todas as possíveis possibilidades que as circunstâncias de um determinado fato histórico lhe oferecem. Por isso, essa é a minha preocupação. Justamente por isso, eu faço essa observação. Eu faço a questão para que você adquira a capacidade justamente de raciocínio durante o curso. E é desta forma que nós vamos trabalhar. Às vezes, aparece uma questão da qual você pode nem se lembrar do conteúdo, mas se você tiver a capacidade de raciocínio, você vai saber identificar as alternativas que vão, consequentemente, ter algo a ver com o enunciado ou não. E desta forma, justamente através do raciocínio, você vai conseguir acertar a determinada questão. E é isso que me interessa, é exatamente isso. E é assim que nós vamos trabalhar. Vejam, tudo tem causa, acontecimento e consequência. Então, eu preciso conhecer as causas. Que causas? Por exemplo, se choveu, se fazia sol, se era noite, se era dia, qual era o horário, desculpe, para eu identificar o porquê aquilo aconteceu. E depois, de acordo com o porquê aquilo aconteceu, eu vou identificar a razão de por que exatamente assim aconteceu. E de acordo com isso é que eu vou chegar às conclusões. Por isso que as consequências foram essas. Mas eu tenho que conhecer toda a linha do tempo das causas do acontecimento para eu poder identificar, então, consequências e poder justificá-las. Porque na prova de história dos concursos, vários concursos, justamente é isso que interessa. Você saber identificar através do raciocínio a questão. Repito, mesmo que você não se lembre do acontecido ou do determinado fato que tinha ocorrido. Por isso, resumindo, a história não tem regras, a história não tem leis, a história não tem fórmulas. Por quê? Em história nada é igual. Em história, todo fato ele é diferente um do outro. Eles podem ser parecidos, mas eles nunca vão ser igual. Em matemática, sempre 2 mais 2 são 4. Em história, nunca um fato é igual ao outro. Repito, ele pode ser até parecido. O processo pode até ser parecido, mas ele nunca vai ser igual. Então, não tem regra. Tem que ter a capacidade de raciocínio para identificar. Matemática, física, química, você tem leis, você tem regras, você tem fórmulas. Você vai acertar a questão você sabendo utilizar os determinados dados de acordo com a regra que ele é apresentada. Então, por isso, história é completamente diferente. Por isso que, para você entender história, e logo a história do Brasil, que é super, mega, hiper complexa, mas é interessante, é engraçada, é sofrida, é terrível, mas também é folclórica.
de acordo com todas as circunstâncias que estavam acontecendo justamente ou continuam acontecendo no nosso país até hoje. Finalmente, quem faz a história é o homem, dentro do contexto que vive, sociopolítico, econômico, cultural. Então, por exemplo, se eu pedir para que um jovem da classe social dominante conte a história, ele vai levar em consideração todo o seu aspecto sociopolítico, econômico e cultural. Mas se eu pedir para que conte a história um favelado, por exemplo, ele vai contar a história do ponto de vista das condições sociopolíticas, econômicas, culturais, nas quais ele nasceu, nas quais ele cresceu, a forma que esses fatos influenciaram, obviamente, todo o seu comportamento e assim por diante. Os dois vão contar o quê? A história do Brasil. Mas os dois vão contar a história completamente diferente. Por isso, eu disse agora há pouco, a história não tem regras. A história é o contexto. E para se entender, para se entender esse contexto, precisa do conhecimento de tantas e tantas ciências. Muito bem, senhores. Qual a filosofia do nosso curso? A proposta? Duas palavras básicas: transparência e justiça. Não pode se contar história dentro de um determinado ponto de vista. Você não pode influenciar. Você tem que contar o fato, tendo o maior conhecimento possível das coisas, para que você possa contar, apresentar este fato de uma forma mais transparente possível. Se for apresentada de uma forma mais transparente possível, com certeza ela vai ser justa. Então, com certeza você, repito, vai ter a capacidade, não vai fazer de conta. Em história não pode fazer de conta. Você vai ter capacidade de chegar às conclusões e conclusões acertadas com certeza. O conteúdo proposto para você passar é de uma forma geral. Expansão marítimo, começaremos por expansão marítimo comercial europeia, que começou no século XV. Vem a pergunta, por que a expansão marítimo comercial europeia começou no século XV? Por que não começou no século V, X, IX? Por que não começou no século XVIII? E o que é essa expansão? Por que ela aconteceu exatamente no século XV? E quais foram as suas consequências? Uma delas, por exemplo, a colonização. E por que a colonização? Então, temos que identificar todo o contexto que levou à razão da expansão de alguns países europeus, a expansão marítima e, consequentemente, comercial. Outro, e no período pré-colonial, quando Portugal, de repente, se tornou o dono do Brasil, as primeiras 3 décadas, como é que era? Qual era a relação Portugal-Brasil? Interessava a Portugal-Brasil ou não? O período colonial. Aí o período colonial nós vamos ter praticamente 3 aspectos, ou 4 aspectos, dependendo do ponto de vista. 3 aspectos, porque nós vamos ter 3 sistemas coloniais. O sistema colonial português, o sistema colonial espanhol, quando vai acontecer
o episódio chamado de União Ibérica. Então, o Brasil vai ser governado pela Espanha. E também um pouco francês e holandês. Então, nós tivemos praticamente, no período da história do Brasil, 4 sistemas coloniais. Temos que saber compará-los. Por quê e o que e como e quando. Qual a necessidade de se fazer ou de acontecer isso ou aquilo, obviamente dirigido pelas metrópoles que estavam em determinados momentos dominando o Brasil, ou pelo menos a parte do Brasil. E depois, desculpe, outra parte, as revoltas, que levaram ao final do período colonial. E aí nós teremos, engraçado é porque no Brasil nós vamos ter todas as revoltas que vão ser emancipacionistas, todas elas vão ser influenciadas pelo iluminismo, todas elas vão querer instalação da república, todas elas vão ser regionais. Acontece que, quando o Brasil se torna independente, nem é instalada a república, não tivemos nenhum movimento nacional pela independência do Brasil, porque todos eram regionais. Nós vamos ter um único país, Brasil, e com a instalação de uma monarquia. Então alguma coisa aconteceu errado no meio do caminho. O porquê? Se todos antes queriam e tinham tais determinados objetivos, de repente, quando o país se torna independente, tudo muda. Completamente. Será que foi independência ou será que foi o golpe? Ou será que foi o interesse de alguém? E assim a história do Brasil é cheia de golpes, um atrás do outro, só que são os golpes institucionalizados, garantidos, acobertados pela lei dos golpistas, porque são eles que fazem as leis. Então as leis são em função, obviamente, deles. E aí, com a abdicação de Dom Pedro I, que foi um cafajeste, foi um alcoólatra, foi um mulherengo, afinal de contas, praticamente tinha muito mais defeitos do que virtudes, foi obrigado a abdicar, não tinha mais espaço para ele no Brasil, e aí, de acordo com as leis, Constituição que o próprio Dom Pedro impôs em 1824, nós vamos ter o período regencial no Brasil, que também é super, mega, hiper interessante, porque foram 4 regências e a Constituição determinava somente a existência de uma regência até a maioridade do sucessor do trono, que no caso era Dom Pedro II. Aí de novo nós vamos ter golpes, um golpe atrás do outro, onde inclusive, por exemplo, a regência vai ser governada por moderados, ou seja, a nossa elite, a nossa aristocracia rural, agrária, que vai se tornar no período regencial, por lei, uma meia dúzia de famílias, modo de dizer, a dona de praticamente todo o território do Brasil. E por lei, porque serão as leis que eles vão criar. Conturbado o período regencial. Depois vem, então, o Segundo Império, o governo de Dom Pedro II,
onde nós vamos ter alguns conflitos internacionais, principalmente com a Inglaterra, que era pai e mãe da Revolução Industrial. Além disso, depois vamos ver, então, a proclamação da República, ou será que foi um golpe republicano? Porque, de novo, tinha grupo que interessava acabar com a monarquia, sempre por causa dos interesses, nesse caso aqui, principalmente econômicos. Acabar com a monarquia, instalar a República, mas justamente eles é que vão instalar a República e que vão se tornar os donos da República, o café, a oligarquia do café. E depois, de novo, golpe em 1930, com a ascensão de Vargas ao poder, que durante 15 anos, através de várias formas, Vargas vai ser um artista espetacular. Era um estadista, com certeza absoluta, mas era um artista espetacular. Vargas conseguia governar de uma forma ora democrática, e era um verdadeiro democrata, ora de uma forma ditatorial, e era realmente um ditador, um carrasco, ora de forma constitucional, de acordo com a Constituição que foi elaborada, obviamente sob as orientações e sobre as medidas provisórias de Vargas. Então a história do Brasil é super interessante. Depois da era Vargas, a partir de 1945, 6, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando termina a era das ditaduras, do nazifascismo, do autoritarismo, até o Brasil vai tentar o seu processo democrático. Só que vai existir um outro contexto mundial. Qual vai ser o contexto mundial? A Guerra Fria. O grande crescimento, ou uma grande perda econômica dos Estados Unidos, que dirigiam o bloco no início da Guerra Fria, que dirigiam o bloco capitalista, e um grande avanço das revoluções comunistas dirigidas pela União Soviética. E essa ameaça, justamente, nós vamos ter na Rússia, nós vamos criada a União Soviética, nós vamos ter Stalin, nós vamos ter na China, nós vamos ter em Cuba, em várias outras, em alguns países na África, uma grande ameaça do mundo comunista ao capitalismo estadunidense, obviamente, traz para o Brasil uma nova realidade que vai ser a ditadura militar. E, finalmente, após a ditadura militar, nós vamos ter o período de redemocratização, que praticamente é um processo que continua bastante conturbado até os dias atuais. E esses momentos atuais, no final do curso, nós vamos analisar também. Vejam, desculpa, cada grupo de aulas é composto por 5 aulas de conteúdo, sendo que a 6ª aula do grupo é dedicada à análise das questões comentadas. Obviamente, dos assuntos vivenciados anteriormente. Segue aqui um exemplo. Vamos verificar. A expansão marítimo-comercial europeia começou exatamente no século XV. Por quê? Não antes ou depois. Que circunstâncias favoreceram este empreendimento? Exceto, quer dizer, nós vamos ter apenas uma alternativa
que não vai combinar com a necessidade da Europa em partir para a expansão marítimo-comercial exatamente no século XV. Vamos verificar, então, as alternativas. A alternativa a desintegração estrutural do sistema feudal depois de 10 séculos de sua existência. Exatamente isso. O mundo feudal começou a se desestruturar. Foi um processo de transformação de um estado feudal para um estado moderno. E essas mudanças é que obrigaram alguns países que se tornaram estados modernos a partirem para a expansão marítimo-comercial. Então, está correta a alternativa A. Vamos para a alternativa B. O surgimento dos estados modernos. Exatamente o que eu acabei de dizer. A estrutura dos estados muda completamente. Onde antes o interesse e o indicativo do poder e da riqueza era a terra, agora passou a ser o dinheiro, vindo de quê? Do comércio. E para transar o comércio tem que ter os produtos. Então tem que ir atrás desses produtos para poder garantir a sobrevivência do seu Estado. É claro que nós vamos conhecer a cara desse Estado moderno. Portanto, está correta a alternativa B. A alternativa C. Desculpe. A economia autossuficiente que existia no sistema feudal, na Idade Média, no feudalismo, passou a ser uma economia de mercado. É exatamente isso. Produção de excedentes, cada vez mais produtos. Por quê? Porque o indicativo do poder da riqueza passou a ser o dinheiro vindo do comércio. E repito, para fazer o comércio tem que ter o produto. E para ter o produto, a Europa não tinha, porque a Europa ainda possuía a estrutura feudal. A alternativa C está correta, também a alternativa D. Grande impulso no aperfeiçoamento de instrumentos de navegação. Não só de instrumentos de navegação, mas é justamente a Revolução Renascentista, que muda completamente a mentalidade do homem, que proporciona a despertar do homem de que o homem é capaz de. Por isso ele começa a inventar, criar, desenvolver, produzir. Então deixa de ser aquele homem submisso, aquele homem estagnado. Ele começa a revolucionar. No meio disso, inclusive, os instrumentos de navegação. Portanto, também é verdadeira. Nesse caso, a alternativa errada vai ser a letra E, pelo jeito, porque só sobrou ela. Vejam, uma grande explosão da população serva na Europa. Como é que pode ser da população serva se o sistema feudal estava se desmontando? Se a mão de obra serva passou a ser substituída por uma mão de obra livre, a servidão estava acabando. Aliás, além disso, o servo não servia para uma atividade de mercado, porque o servo obedecia. O homem livre produzia, inventava, criava, transformava. Então, por isso, a mão de obra passa a ser necessária, a mão de obra livre. Logicamente, com toda a mudança da estrutura da sociedade,
do ponto de vista sociopolítico, econômico, cultural, surgimento de novas classes sociais, claro, a mentalidade completamente diferente do homem. Então, por isso que a alternativa é a exceção justamente em relação ao enunciado, perfeito? Vejam bem que tudo é uma questão de lógica. Tudo é uma questão de conhecimento do contexto. Se você conhece o contexto, você sabe o que cabe dentro dele e o que não cabe. Então, óbvio que, a partir do século XV, começa a existência do Estado moderno, a Idade Moderna. Então, não pode ter o crescimento da população serva. É questão de lógica. Não cabe no contexto. Servidão você identifica com período feudal, com feudalismo, com a Idade Média. E principalmente ocidental. Portanto, nesse caso, a letra E. Senhores, o curso é composto por aproximadamente 60 aulas, divididas em vários grupos, e além de questões comentadas no final de cada grupo de aulas, nós estamos propondo, no mínimo, 6 simulados para os senhores se divertirem. Ok? Por hoje é só. Super bem esclarecido. E a partir do próximo encontro, vamos começar a trabalhar conteúdo propriamente dito. Muito obrigado. Tchau.